Graça e paz, irmãos, com muita alegria que eu me dirijo a você por meio desse vídeo para compartilhar coisas preciosas da Palavra de Deus. Vamos fazer uma rápida oração? Pai, te dou graça, em nome de Jesus, pelos teus filhos que vão ouvir essa palavra, que vão assistir esse vídeo aí no seu celular, no seu computador. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é a tua sabedoria para a nossa vida. Obrigado pelos olhos do nosso entendimento sendo iluminados e pelo Espírito Santo, que nos guia toda a verdade, guiando a cada um de nós, seus filhos, para nos encontrarmos com a verdade da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, queridos, a Palavra de Deus deve ser pregada sempre para produzir fé. Esse é o objetivo da pregação da Palavra. Como crerão se não há quem pregue, diz em Isaías. Então, a pregação tem o objetivo de produzir fé. O nosso objetivo não é de produzir contendas, nem debates, nem dissensões, mas estamos pregando a palavra para produzir fé no seu coração. Então esteja com o seu coração aberto para ser acrescentado em fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então se você ouve a palavra de Deus, isso vai produzir fé no seu coração. Esse é o objetivo da pregação. Quando nós pregamos para o perdido, quando nós pregamos para o pecador, o arrependimento, para que ele receba Jesus, estamos pregando para que essa palavra produza fé no coração dele. Então, sempre a pregação da palavra vai produzir fé. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Por isso que Isaías também diz, como crerão se não há quem pregue. Então, para alguém crer, tem que haver a pregação, o ensino. Por isso que eu estou aqui e vou ministrar essa palavra para você sobre esse tema que nós publicamos. Inicialmente eu quero ler um texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 23 e 26. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 23 ao 26. Depois você pode ler esse texto na sua Bíblia. Eu recomendo que você assista esse vídeo com a sua Bíblia aberta, para que você possa ler e conferir na palavra de Deus, aí na sua Bíblia, que o que nós estamos dizendo aqui é a palavra de Deus, para que não fique dúvida. Quando nós anunciamos a palavra de Deus aqui, então ela vai chegar no seu coração e você vai saber que essa é a palavra de Deus. Deus, ele colocou já a palavra dele no nosso coração. A palavra dele já foi implantada em nós. E quando nós ouvimos a palavra dele, essa palavra testifica com a palavra que está implantada no nosso coração. Às vezes nós temos uma outra palavra, um outro sistema de crenças já implantados na nossa mente, que podem bloquear a palavra de Deus que está no coração. Mas através desse vídeo, a palavra de Deus que nós vamos anunciar aqui, vai testificar com a palavra que está no seu coração. Pode até não concordar com a palavra que está na sua mente. Por quê? Porque existem tantos pensamentos, tantas correntes teológicas. Aqui mesmo nesse meu grupo das minhas redes sociais, e eu uso minhas redes sociais para evangelização ou para edificação do corpo de Cristo, eu tenho em torno de 8.000 pessoas diferentes entre os meus perfis, minhas páginas, meus grupos, Instagram. São pessoas que creem desde a predestinação até a confissão positiva. Então são pessoas bem diferentes, que defendem suas ideologias, defendem as suas doutrinas, defendem a maneira como a sua igreja pensa. Mas aqui eu não quero falar de doutrina de igreja, não quero falar de corrente teológica, eu deixo isso para outros. Eu quero anunciar a palavra de Deus que vai produzir fé no seu coração, vai produzir fé para você. E também não quero aqui confrontar, nem contestar qualquer pregador, qualquer pastor, porque eu entendo e aprendi pela palavra que nós devemos respeitar os homens de Deus e respeitar a unção de Deus na vida deles.
O que se eles pregam está certo ou se está errado, não cabe a mim julgar e não estou aqui para isso. Mas estou aqui para te anunciar a palavra de Deus. Essa palavra que eu vou anunciar aqui, ela vai testificar no seu coração, porque Deus já colocou dentro do seu coração as leis dele. A palavra dele já foi colocada dentro do seu coração. E essa palavra que eu vou ministrar para você, ela vai testificar com a palavra que está no seu coração. Se essa palavra testificar no seu coração que é de Deus, então se hoje você ouvir a voz dele, não endureça o seu coração por causa daquilo que você pensava, ou daquilo que você achava que era certo, ou da sua maneira de ver. Amém? Então eu peço a você que se desarme de qualquer tipo de contenda, de qualquer tipo de discussão, porque é infrutífera. A palavra deve ser anunciada para produzir fé. Esse é o objetivo da palavra de Deus, produzir fé em nós. Então eu peço também que você tenha a humildade de ouvir e de ficar com aquilo que a Bíblia diz, né? De ficar com aquilo que Deus deixou para nós, para a sua igreja, para servir como base e referência da nossa fé. Então, é por isso mesmo que a Bíblia diz, também em Coríntios, que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir sofismas, fortalezas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, existe sim uma oposição, existe sim um levante para que o conhecimento da palavra de Deus não chegue até a vida das pessoas. E às vezes as pessoas creem em coisas erradas e alimentam isso por décadas, através de músicas, de testemunhos, de livros, de pregações, de conferências, de congressos que vão, e sempre ouvem aquela mesma coisa. Então elas passam a acreditar que aquilo é verdade, mais do que aquilo que está escrito na palavra de Deus. E aí vem uma série de versículos fora do contexto, uma série de versículos mal interpretados, e fica aquela salada doutrinária, mas que na verdade está distante da palavra de Deus. São sofismas, são fortalezas e algumas vezes altivez que se levanta contra o conhecimento da palavra de Deus. Mas eu quero que cada um de nós tenha a humildade de ficar com aquilo que a palavra de Deus diz. Muitas pessoas com um bom coração creem em coisas que não estão alinhadas com a palavra de Deus. E eles levam aquilo para a sua vida como sendo uma consagração a Deus. E defendem aquilo como quem está defendendo a própria doutrina da palavra. E fazem de boa fé, por amor a Deus, por consagração e com zelo. Paulo, se referindo aos judeus, usa essa expressão e diz: eu dou testemunho que eles têm zelo, mas não é com entendimento. Então, muitas vezes, nós cristãos temos zelo, não aceitamos que alguém diga determinadas coisas ou pregue determinadas coisas que a gente acha até uma ofensa para Deus. Temos zelo, mas às vezes é sem entendimento. Então, por isso que eu estou fazendo um apelo para que cada um de nós tenha a humildade de ouvir, de ficar com aquilo que está escrito na palavra de Deus, a despeito de qualquer outro pensamento teológico, qualquer outro sistema de crença, porque a palavra de Deus é quem tem autoridade para dizer o que está certo e o que está errado. A palavra de Deus, ela veio para mudar a nossa maneira de pensar. Foi por isso que eu orei, para que o Espírito de Deus abra os olhos do nosso entendimento. E pedi a você que quando a palavra que sair aqui dessa ministração testificar no seu coração, que você não resista. Aceite a palavra de Deus como verdade na sua vida, porque ela vai produzir o resultado para o qual ela foi designada. E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Por isso, recomendei e renovo a necessidade de você acompanhar esse vídeo com a sua Bíblia. Antes, porém, eu preciso colocar algumas coisas para vocês. Existe no nosso meio evangélico uma série de jargões e existem também já alguns pensamentos tão cristalizados, alguns pontos que nós sacramentamos, que Deus é desse jeito e Deus age assim. Isso já está tão forte em nós, é uma fortaleza, como diz em Coríntios, né? Que é difícil a gente quebrar essa fortaleza e fazer com que a palavra entre no coração das pessoas, porque aquelas fortalezas já estão bloqueando. E muitas pessoas, combatendo uma corrente de pensamento ou outra, falam do que não sabem, do que não conhecem, do que ouviram outro dizer, que ouviu outro dizer, falam coisas superficiais. E a gente vai mantendo uma série de crenças erradas. Até mesmo eu publiquei recentemente aqueles 9 pontos que comumente as pessoas dizem até que são versículos. Quem não vem pelo amor vem pela dor, como se fosse um versículo. Se você quer vitória, vem chorando, gemendo
e chorando para ter vitória, uma série de coisas que às vezes expressa incredulidade, falta de conhecimento e de que nada tem a ver com o amor de Deus, quando ele diz: vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo, ou aquilo que a gente pedir, porque Deus é um Pai melhor do que os pais naturais. Mas ele diz que os pais naturais dão coisas maravilhosas para os seus filhos. Ele diz: quanto mais o Pai Celestial dará coisas maravilhosas. Então Deus não precisa que a gente passe por um sofrimento intenso para Ele nos abençoar. Óbvio que na vida nós vamos passar por sofrimentos, lutas, batalhas, provações, privações, uma série de situações, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então nós vamos passar por tudo isso na vida, com certeza. Mas nós podemos vencer. A nossa fé é a nossa vitória que vence o mundo. Nós podemos vencer todas essas coisas. Na verdade, já fomos declarados mais do que vencedores. No entanto, as pessoas não sabem dizer exatamente no que creem. Elas creem nessa coisa que está misturada. Vem um pregador na televisão e diz uma coisa, ou uma outra música faz sucesso. Aí todo mundo começa a falar daquela música como uma doutrina, como se fosse um ensinamento da palavra, um testemunho forte de alguém conhecido que teve um impacto na sua conversão, aquilo vira doutrina. A gente começa a misturar todas essas coisas e acha que essa bagagem, que esse conjunto de coisas representa o ensinamento de Deus. O ensinamento de Deus está na sua palavra, está na palavra de Deus. Me perdoe essa introdução longa, porque eu estou buscando um caminho para chegar até o seu coração, para que você se desarme e tenha habilidade de receber a palavra sem contestar, mas de ficar com aquilo que a palavra de Deus diz. Então, queridos, vou dar um exemplo para você. Nós ouvimos muito falar recentemente da chamada teologia da prosperidade. Muita gente combate a teologia da prosperidade sem nem saber o que é e coloca tudo no mesmo saco. Todas essas igrejas neopentecostais as pessoas colocam como teologia da prosperidade. Nós não cremos da forma que está colocada ou criticada, nós não cremos na teologia da prosperidade. No entanto, a Bíblia é clara em falar sobre a prosperidade de Deus na nossa vida, que nós não podemos negar. Então, por causa do exagero da teologia da prosperidade, criou agora as pessoas que são a favor da teologia da prosperidade e os outros que são contra. Eu não sei se eles são da teologia da miséria, mas são contra a teologia da prosperidade. Só que ninguém diz exatamente o que é a teologia da prosperidade e nem quem são os movimentos, as igrejas que estão dentro dessa chamada teologia da prosperidade. Aí a pessoa se fecha para tudo que diz respeito à prosperidade na Bíblia, porque ela acha que deve sofrer, deve ter falta, deve ter miséria, porque senão ela está crendo na teologia da prosperidade. É inaceitável, inadmissível acreditar nessa teologia. Então é assim que a gente vai se confundindo com as coisas, e por causa dos exageros, por causa do erro, dos extremos, a gente acaba perdendo a parte boa. Eu lembro que no início da minha fé, eu vim de igreja tradicional, tinha o seguinte pensamento: essa coisa de batismo do Espírito Santo é de igreja pentecostal, eu sou tradicional. Então, aí de mim falar de batismo do Espírito Santo, porque eu não sou pentecostal, então eu não podia me misturar, digamos assim, em termos de doutrina. Eu sou tradicional, eu não tenho a necessidade de ser batizado com o Espírito Santo, porque isso não é uma doutrina bíblica, isso é uma doutrina dos pentecostais. Com isso, eu acabava me fechando também para as experiências reais do Espírito Santo na vida do crente, que são inegáveis. Mas como eu me posicionava como um crente tradicional, então eu rejeitava a doutrina pentecostal, porque era pentecostal e eu era tradicional. Eu não tinha cuidado de ver na Bíblia até onde a doutrina pentecostal era bíblica, ou coisas que eu poderia estar perdendo pelo preconceito de dizer que a doutrina era pentecostal e eu era um crente de igreja tradicional. Da mesma forma, conheci crentes pentecostais que acham que nas igrejas tradicionais não tem nada que possa ajudá-los, porque são igrejas frias. Eles é que entendem da evangelização, do poder, dos milagres. No entanto, nas igrejas tradicionais tem uma estrutura de ensino, uma estrutura de governo, que nós podemos aprender muito também com os ensinamentos e as doutrinas das igrejas tradicionais. Mas quando a gente tem assim um preconceito, e às vezes é superficial, a gente não compara uma palavra: eu não quero ser da teologia da prosperidade, estou fora disso, isso é nova era, isso é do demônio.
No entanto, o que é que nós vamos fazer com a Bíblia quando a própria Bíblia trata das questões da teologia da prosperidade? Por outro lado, a Bíblia também nos fala de nós não termos apego ao dinheiro, porque o dinheiro é a raiz com todos os males. A Bíblia fala que nós não podemos servir a dois senhores. Então, certamente, queridos, há um ponto de equilíbrio. Nós não podemos nos fechar e dizer que crente tem que sofrer, tem que ter miséria, tem que ser pobre, e também não podemos ir para o extremo de dizer que o objetivo da nossa vida cristã é enriquecer, é conquistar bens. Não. Então, uma coisa não invalida a outra. O problema são os rótulos. São os jargões que nós criamos. A gente tem os preconceitos e isso está roubando a palavra de Deus de nós. E a gente defende com unhas e dentes: eu sou da teologia da prosperidade, vocês estão errados. Isso aí é teologia da prosperidade, não é de Deus, eu estou fora disso. Meu querido, nós estamos perdendo o melhor da palavra de Deus. Aquilo que Deus nos ensina sobre guardar nosso coração reto e não nos perdermos por causa da riqueza, e aquilo que a Bíblia diz sobre a bênção de Deus que nos favorece e que acrescenta bênção à nossa vida. Até porque o próprio Jesus disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então as coisas podem ser acrescentadas. Claro que eu tenho que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E buscar o reino de Deus não quer dizer miséria nem doença. Então há muita necessidade da igreja ter equilíbrio. Por isso que essa minha palavra é oportuna. Eu preciso começar com esses fundamentos para quebrar os preconceitos, quebrar o orgulho, quebrar as resistências de todos esses pensamentos que já se colocam antecipadamente contra ou a favor. Se eu começar a pregar aqui que Deus prova, que Deus nos coloca no deserto, que é um Deus que nos coloca no estreito, que Ele manda doença para nos ensinar, que Ele quer que a gente não tenha nada na vida para a gente não se apegar às coisas materiais, vai ter um grupo de pessoas que vai dizer: isso aí é Deus falando, Deus purinho. Por outro lado, se eu pregar aqui que Deus quer te abençoar, que ainda hoje Ele vai aumentar a tua renda, que Ele está te dando presentes, coisas preciosas, você vai ser uma pessoa próspera nessa vida, um outro grupo de pessoas vai se regozijar bastante. Só que entre si esses grupos não se comunicam, eles são um contra o outro, que não tem a menor base bíblica. Que tal ficar com o que é bom? Paulo diz: ouvi tudo e retende o que é bom. Retém o que é bom. Às vezes, para reter o que é bom, eu tenho que abrir mão do que eu penso. Eu tenho que ir até onde eu não iria. Eu não aceito isso desse pensamento, mas eu vou agora aceitar essa parte, porque é boa. Eu não aceito esse pensamento dessa corrente aqui teológica. Mas isso daqui é bom, então eu vou ficar com isso que é bom. Ouvir tudo e retende o que é bom, em vez de você se posicionar: eu sou pecador, então pronto, não aceito nenhum ensinamento, nada que diga a respeito de que eu sou justo. Eu sou justo, eu não aceito nada que você fale sobre o pecado. Vamos ficar com o que é bom, com o que é bíblico. Eu costumo dizer que eu não sou um crente mais nem tradicional, nem pentecostal. Eu sou um crente bíblico, que creio na teologia bíblica, na palavra de Deus que é dada, o Logos que é dado para ter a revelação, o Rema, que é o que muda a nossa vida. O Logos e o Rema na nossa vida. Amém? Então eu preciso fazer essa introdução para você me acompanhar no raciocínio, mas também estar aberto para ficar com o que é bom, porque senão não tem fim. E o objetivo desse estudo, o objetivo dessa pregação é produzir fé no seu coração, que vai trazer coisas boas, benefícios para você, reais da palavra de Deus, que vai melhorar seu nível de crescimento, sua fé, sua intimidade com Deus. Não vai te trazer dano nenhum, não vai te desviar. Pelo contrário, vai ser bênção na sua vida. Então, querido, a resposta mais adequada à palavra de Deus, eu vou te explicar isso de uma forma que você entenda, saiba separar as coisas. É importante que você tenha isso na sua mente. O homem tem 3 partes: espírito, alma e corpo. O homem é trino. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo diz: todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o homem tem 3 partes: espírito, alma e corpo. Então entenda isso: a salvação se dá em 3 áreas da nossa constituição humana: no espírito, na alma e no corpo. Eu preciso ser afetado pela salvação em 3 áreas: espírito, alma e corpo. Se eu não sei esse fundamento, eu vou usar versículos fora de contexto, porque tem versículos, tem capítulos inteiros que falam para uma parte desse ser, ou para a alma, ou para o corpo, ou para o espírito. Se eu não tiver esse fundamento, eu vou fazer uma
confusão no entendimento da palavra. Então o homem ele é espírito, alma e corpo. E a salvação, ela se dá nesses 3 níveis, do espírito, da alma e do corpo. Porém, em tempos diferentes, em momentos diferentes. Quando você nasceu de novo, quando você ouviu a pregação da palavra, você creu, o seu espírito foi salvo. Naquele momento que você nasceu de novo, o seu espírito foi salvo. A sua alma, ela inicia um processo de salvação. Por quê? Porque todo dia eu tenho que renovar minha mente com a palavra de Deus. Tiago diz: recebei a palavra de Deus com mansidão, que foi em vocês implantada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Então a palavra de Deus, renovando o meu entendimento, vai salvando a minha alma. Então eu fui salvo no momento que eu criei, porque o meu espírito nasceu de novo. Por quê? Porque eu estava separado de Deus. Porque o salário do pecado é a morte espiritual, ou seja, a morte do espírito. O meu espírito estava morto, eu não tinha como me comunicar com Deus, porque a Bíblia diz que Deus é espírito. Então o meu espírito estava morto. Então no momento que eu criei, o meu espírito foi recriado. É por isso que Jesus é espírito vivificante, ele é o segundo Adão. O primeiro é alma vivente, mas o segundo é espírito vivificante. Então o milagre que acontece na minha vida, quando eu creio em Jesus, é que o meu espírito passa a ter vida. Em Efésios 2 diz: ele vos deu vida, estando vocês ainda mortos nos delitos e pecados. Nós estávamos mortos nos delitos e pecados, nós estávamos mortos espiritualmente, porque fisicamente a gente estava vivo antes de receber Jesus. A gente dormia, a gente andava, a gente trabalhava, fazia todas as coisas normais, a gente estava vivo, mas o espírito estava morto. Mas ele nos deu vida no espírito. Quando você creu em Jesus, o seu espírito foi vivificado. Então, naquele momento, você foi salvo e você se tornou filho de Deus. Pois todos quantos receberam, João 1,12, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, você é filho de Deus. Quando você nasce de novo, o seu espírito ele é recriado e você é filho de Deus. Esse espírito é recriado em perfeição. Esse espírito é recriado em retidão. Por isso que você se torna justo. Porque você foi criado uma pessoa justa e perfeita no seu interior, no seu verdadeiro coração, no seu espírito. Acontece que a sua alma agora vai passar por um processo de transformação. Então a salvação acontece no momento que eu creio em Jesus e a salvação continua se manifestando na minha vida, digamos assim, por meio da santificação da minha mente. Eu preciso andar em santidade, eu preciso manifestar o que eu recebi no meu espírito. O meu espírito foi recriado e agora ele vai influenciar a minha mente. A minha mente agora, pela palavra de Deus, vai abandonando, porque agora eu estou livre para abandonar o pecado. Aquele que mente não mente mais, aquele que roubava não roube mais. Eu estou livre para viver uma vida nova, para andar em novidade de vida, mas é um processo. Cada um agora que vai, na medida que se dedica à palavra de Deus, à comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito Santo, porque é pela graça que nós somos salvos. Então nós temos que ter comunhão com o Espírito da graça, para que esse relacionamento influencie a nossa mente, meditando na palavra, adorando o Pai, tendo comunhão com o Espírito Santo, para influenciar a minha mente. A minha mente vai se convertendo. Uns salvaram mais a sua mente, outros salvaram menos, que é um processo, depende da nossa dedicação. Então eu fui salvo e estou sendo salvo nesse processo de renovar a minha mente. E por fim eu serei salvo, porque o meu corpo só vai ser salvo quando ele for glorificado. Até o último dia da minha vida, o meu corpo vai se inclinar para o mundo. O meu corpo se inclina para as paixões da carne. Paulo diz que nós devemos, que ele mesmo esmurrava o seu corpo. E que nós devemos crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências. É uma forma que nós temos de agradar a Deus, apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Porém, aquilo que Deus fez na essência, que foi nos dar um espírito novo, limpo, sem nenhum tipo de pecado, isso nos tornou justo. Mas como nós temos uma mente que precisa ser tratada, precisa ser renovada, precisa desaprender tudo que aprendeu e aprender agora aquilo que é o que agrada a Deus, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Temos uma carne que não se converte até ser glorificada. Nós temos as inclinações ao pecado e pecamos. Dizer que nós somos justos não quer dizer que a gente não peca, porque uma coisa não tem relação com a outra. Quando na sua mente você pensa assim, sou pecador porque eu peco, é um pensamento incompleto, porque você está pensando apenas naquilo que você faz. Mas não é o que eu faço que me torna justo, é o que Jesus fez. Você não é justo pelo esforço que você tem
na sua vida, mas você é justo por aquilo que Jesus conquistou, é um benefício. E por que é importante eu saber que sou justo, mesmo sabendo que eu peco ainda? Porque é assim que você vai renovar a sua mente. Enquanto você acha que você é um pecador, você vai continuar pecando num nível muito maior, porque você não tem consciência do poder que habita em você. Você vai achar que a carne é fraca e que você sempre vai pecar e que é inevitável pecar. Claro que nós vamos sempre pecar, até nosso corpo se glorificar. Eu não acredito que nenhum de nós alcance o nível de andar nessa terra como Jesus andou, sem pecado nenhum. Mas nós podemos andar em níveis melhores do que a gente vive hoje, fugindo do pecado, andando em santidade. Esse é o nosso objetivo. Mas por que eu quero me separar do pecado? Por que eu não quero ir para o mundo? Por que o pecado dói quando ele acontece na minha vida? Porque eu sou justo. Porque se eu não tivesse um espírito justo, uma consciência limpa, um coração novo e puro, o pecado era uma coisa normal e banal, como era antes da gente receber Jesus. Por que o pecado não é mais uma coisa banal? Porque agora a gente tem a justiça, que diz isso é errado, isso é certo, isso é uma mudança. É o estado. Antes eu tinha um estado de pecador. Eu era separado de Deus e o pecado era uma coisa normal. Agora eu tenho um estado de justo. O pecado não é normal. O pecado existe, acontece, mas ele não é normal. Essa minha natureza nova de justiça, ela repele o pecado. Ela diz, não, isso aqui é pecado, eu não quero. Então, se eu não sei que existe dentro de mim uma nova natureza, que não é de pecador mais, mas uma nova natureza no meu espírito, que me diz que eu tenho que renovar a minha mente para agradar a Deus, eu tenho que crucificar a minha carne para agradar a Deus, como é que eu vou andar cada vez mais em santidade? Me separando dessas coisas do mundo. Eu preciso ter consciência disso. Por isso que a pregação vem para trazer fé. Quando você acreditar que você é justo, então você está dizendo, eu posso vencer as tentações, eu posso vencer os pecados, eu posso vencer essas coisas que vêm para me afastar de Deus e me derrubar. Por quê? Porque eu sou justo. A minha natureza mais não é de viver na lama. Antes a minha natureza de viver na lama. A minha natureza agora é de viver limpo. Mas se eventualmente eu caio na lama, eu corro para me limpar, porque a minha natureza exige que eu viva limpo. É assim que eu sou feliz. Quando eu não estou andando nesse estado novo da minha nova vida, eu me sinto em culpa, eu me sinto em condenação, eu me sinto que alguma coisa está arranhando, porque a minha natureza agora é perfeita. Então, pelo fato da minha mente ainda ter que ser salva, e o meu corpo só vai ser salvo em glorificação, a gente, mesmo tendo a natureza de justo, a gente está sujeito e peca, todo mundo. Não quer dizer que porque eu peque, eu sou pecador, porque eu estou anulando o que Jesus fez. Ele me deu um espírito novo, um espírito justo, santo, porque a Bíblia diz que Jesus é justo e é justificador. Ele nos justificou. Em Romanos 5, versículo 1, e tem muitos outros textos para você examinar na palavra de Deus, eu não vou ter tempo, porque o vídeo já está longo. Romanos 5 diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Justificar, irmãos, no dicionário bíblico, quer dizer tornar justo. Se você é justificado, você foi tornado justo. Não quer dizer que você não vai mais pecar, porque se você pecar, você deixou de ser justo. A Bíblia diz o que é que você tem que fazer quando você peca. Primeiro, a Bíblia diz que nós devemos andar em novidade de vida, evitando o pecado. Devemos andar no fruto do Espírito e não nas obras da carne. É isso que Paulo dizia, que ele tem no coração dele um novo homem, Romanos 7, 22, que segundo o homem interior ele tem prazer na lei de Deus, mas segundo o seu homem exterior, que é a alma e o corpo, a alma tem que ser salva e o corpo ainda vai ser salvo, ele quer fazer uma coisa, mas no próprio homem exterior não tem força. O meu homem exterior, que é a alma e a carne, não tem força para vencer o pecado, mas a vida nova que está no meu coração, no meu homem interior, me dá força para eu vencer. Só que se eu pegar o que Paulo diz e entender que está falando do homem completo, espírito, alma e corpo, então aí eu vou ter um problema. Vou achar que Paulo disse que ele não conseguia vencer o pecado. No entanto, nós sabemos pela vida de Paulo o nível de espiritualidade que ele chegou, como ele andou no nível que agradava a Deus, separando do pecado, tendo uma vida dedicada ao ministério, escrevendo 13 livros da Bíblia, operando uma série de milagres e sendo um homem que teve uma vida correta diante de Deus. Então Paulo conseguiu vencer. Mas no capítulo 7 de Romanos, Paulo está falando do homem na lei, porque a lei não dava ao homem capacidade de obedecer à lei. Dava a lei, dava os mandamentos, e os mandamentos só serviam para mostrar que o homem falhava e pecava.
no capítulo 7. Mas no capítulo 8 mostra da lei do Espírito de vida que há em Cristo Jesus, que me livrou dessa lei do pecado e da morte. É tanto que Paulo diz, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Quero fazer o bem, mas eu não faço, porque em mim existe uma luta, uma força. Aí ele diz assim, isto é, na minha carne. Então está se referindo ao homem exterior. Há um conflito do homem interior com o homem exterior, mas isso não me torna pecador, porque se eu sou pecador, eu não tenho como vencer esse conflito. Por isso que é importante entender que eu sou justo, sujeito a pecar. Então eu sou um justo que estou sujeito a pecar, mas eu tenho uma nova natureza de justiça, de retidão, que coloca no meu coração um desejo de viver separado do mundo e do pecado. Eu preciso entender que isso é um poder que operou na minha vida pela redenção em Cristo Jesus. Eu sou justo. E agora, por causa do homem interior, eu posso vencer o homem exterior. É por isso que a Bíblia diz, andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Como é que o ímpio, um pecador, vai andar no Espírito? Não, ele só vai poder andar no Espírito quando ele nascer de novo. Com o Espírito dele nascer de novo. O Espírito Santo vem morar dentro dele. Ele pode andar no Espírito. Apesar de todo o conflito, toda a confusão, porque as pessoas ficam querendo debater quem está certo e quem está errado. Se é a minha linha de pensamento, se é a minha corrente teológica, se é a teologia da prosperidade, se é a teologia da miséria. Irmãos, isso não interessa. O que interessa é a Bíblia. A Bíblia diz que você nasceu de novo. Quando você nasceu de novo, você foi tornado justo. Mas agora você tem um trabalho enorme para fazer com a sua mente e com o seu corpo, para que essa vida santa que está dentro de você se manifeste. Claro que na caminhada nós vamos pecar, mas o fato da gente pecar não muda o que Jesus fez na cruz. Agora, se uma pessoa acha que porque é justo pode viver qualquer vida, pode cometer qualquer pecado e deliberadamente andar na prática do pecado, ela está em perigo. Em todos os tipos de perigos espirituais. Está desviada da palavra e pode ainda chegar ao ponto de ter a sua mente cauterizada e até de apostatar da fé. Então nós não estamos dizendo que nós temos uma condição que nós podemos fazer qualquer coisa na vida, de forma nenhuma. A justiça de Deus vai me levar para uma vida de retidão. Agora, enquanto eu faço o discurso que eu sou pecador, me leva para uma vida de fraqueza. Quando Jesus disse, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, a gente só quer a segunda parte do versículo, que a carne é fraca. Mas a gente não atenta para a primeira parte. O espírito, na verdade, está pronto. Se o espírito está pronto e a carne é fraca, irmão, então o espírito pode dominar a carne, porque a carne é fraca. Se você andar no espírito, a carne não vai ser tão forte quanto você acha que ela é, porque você agora é justo. O poder da retidão, o poder da justiça, o poder da santidade de Jesus está dentro de você para dominar a sua carne. Você é a justiça de Deus. É o que foi colocado várias vezes em 2 Coríntios 5:21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então eu tenho que ficar com isso que está escrito. A Bíblia não vai se contradizer. Vamos olhar aqui em Romanos 3. Eu nem estou tendo tempo e oportunidade pela dinâmica do vídeo aqui, de ler tantos versículos, mas estou citando, leia esses versículos, estou lendo alguns. Romanos 3:23, desde que eu me converti na década de 80, as pessoas usavam esse versículo para dizer que nós somos pecadores, né? Romanos 3:23, que diz assim, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então não está dizendo que todos são pecadores, mas está dizendo que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Só que depois do versículo 23, olha que grande revelação, vem o versículo 24. Olha o que diz o versículo 24. Vou ler do 23 e emendar com 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O que é que aconteceu com essas pessoas todas que pecaram e que foram destituídas da glória de Deus? Elas foram justificadas, gratuitamente foram tornados justos. Claro, foi o pecado que nos matou. Quando nós pecamos, nós morremos espiritualmente. Então o homem morreu espiritualmente por causa do pecado. O pecado nos matou e todos nós pecamos. Quem não pecou? E fomos destituídos da glória de Deus. Mas agora, quem crê em Jesus é justificado gratuitamente pela sua graça por meio da fé. Então dizer que você não é justo não é uma humildade espiritual. É falta de entender o que é justiça na Bíblia. Eu não estou dizendo que você está querendo ser mais do que você é. Se você peca, sabe das suas falhas, como é que você vai dizer para Deus que você é justo? Eu não estou falando das suas obras, eu estou falando da condição que Deus nos deu por meio de Jesus. Ele nos tornou justo para que esse poder nos permita vencer o pecado. Então, não é porque eu peco que eu vou anular o que Deus diz a meu respeito.
eu vou fazer algo com o pecado, que eu vou já falar. Mas aqui em Romanos 3, 23 e 24, que você não pode ler Romanos 3, 23, não ler o versículo seguinte, porque diz que para o homem que pecou, estava destituído da glória de Deus, esse homem agora foi justificado. Né? Veja no versículo 21, mas agora, Romanos 3, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, que foi testemunhada pela própria lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus, para todos e sobre todos. Isso envolve eu e você. A justiça de Deus em Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Porque todos pecaram, então todos precisam ser justificados. Porque todos pecaram. Aí diz agora, versículo 24, né? São justificados gratuitamente. Versículo 25. A quem Deus propôs, Jesus Cristo, né? No seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Versículo 26. Jesus não é só justo, ele derramou o sangue dele por nós. Foi o momento que Deus escolheu para que ele cumprisse isso, para perdoar todos os nossos pecados e nos justificar. Então isso não fez só com que Jesus se tornasse justo, mas também justificador, né? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo. Então ele é justo, Jesus é justo, e justificador, tornador de justo daquele que tem fé em Jesus. Se Jesus é justo, ele gera que tipo de filhos? Justos ou pecadores? Justos. Os pecadores é que são gerados em Jesus e se tornam justos. É a mudança que a gente acontece. Não estou dizendo que a gente não peca, que a gente não deve levar a sério essa questão de separar a nossa vida para Deus, ou que a gente pode fazer tudo o que quer. Mas eu estou dizendo que diante de Deus, Deus não te vê mais como um pecador. Antigamente a Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, diz assim: Deus olhando a terra não vê um justo sequer. Naquele momento não havia, porque todos estavam separados de Deus. Mas depois que Jesus Cristo veio, Deus já viu um justo, que era Jesus. Mas não ficou só nele, porque a Bíblia diz: se o grão de trigo cair na terra, se não morrer, fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Se um justo cair na terra, se não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos justos. Nós somos os justos do Senhor. A Bíblia está cheia de versículos que é a congregação do justo, que é a oração do justo, que o justo não mendiga o pão. E você fica achando que você é verme de Jacó, que você é pó, que você é pecador miserável, que você é pecador redimido. Você não vai ter confiança, a sua fé não vai estar edificada para crer que você é justo e você tem direito a essas coisas. Então aqui Jesus é apresentado não só como justo, mas como justificador. Por isso que tem que ler. As pessoas repetem Romanos 3, 23 sem ter lido, pelo menos do 21 até o 27, 28. Né? Então eu li agora o 26, que diz que Jesus é justo e justificador de quem tem fé em Jesus. No versículo 27, onde, pois, está a jactância de vocês? Ou seja, onde está a vaidade, o orgulho de ser justo pelas suas obras? Eu estou procurando cada dia ser mais justo pelas minhas obras. Onde está a vaidade, falando dos judeus, da lei, dos mandamentos, todas aquelas regras que eles se sentiam, né, melhores espiritualmente, mais espirituais, mais merecedores? Então, onde está esse orgulho, essa vaidade de vocês? Versículo 27. Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, se a Bíblia diz que eu sou justificado pela fé, eu sou pecador, sou justificado pela fé. Sou justificado pela fé. Mas por que eu ainda peco? Eu ainda peco porque nosso ser tem 3 dimensões: espírito, alma e corpo. A minha alma está sendo salva na medida que eu renovo pela palavra de Deus. O meu corpo eu tenho que crucificar com as suas paixões, porque ele só vai ser salvo na glorificação. Se você entender esses 3 tempos da salvação, eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Quando eu fui salvo, que o meu espírito foi recriado, eu me tornei justo. Com isso, veio um poder e habilidade de transferir para a minha alma essa santidade, essa justiça. Com isso, a minha alma pode controlar o meu corpo, para que eu possa apresentar a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Assim a gente põe fim no debate
porque não tem mérito nenhum alguém se sentir pecador, como se fosse uma grande vantagem ou fosse uma espiritualidade, ou estivesse defendendo uma coisa mais pura ou mais santa, ou estivesse defendendo, sendo honesto. Eu estou sendo honesto para Deus. Como é que eu posso dizer para Deus que eu sou justo se eu ainda peco? Você é justo não é pelo que você fez, é pelo que Jesus fez. Então, essa é a diferença entre o cristianismo e a religião. A religião é assim: o homem se esforça, paga um preço, Deus recebe aquele sacrifício, aquele preço que você pagou, e a glória é de quem pagou o preço, né? Eu passei 15 dias no monte, eu fiz 20 dias de jejum, eu fiz aquilo. Então, isso é religião. Eu me esforço, pago um preço, Deus recebe o preço e o mérito é meu. O cristianismo é assim: Jesus pagou a dívida, Jesus pagou o preço, Jesus sacrificou, eu recebo tudo o que ele fez e o mérito e a glória dele, não é minha. É simples. Se a gente olhar para a Bíblia sem os nossos pensamentos teológicos, sem os nossos pensamentos de igreja, sem os nossos doutrinas das nossas denominações, ficar com o que a palavra diz que Jesus é justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo. E agora o último versículo que eu li, de Romanos 3, diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Nós somos justificados pela fé. Esse é o nosso estado natural. Não deveria ser surpresa nem motivo de qualquer espanto, porque você agora é justo, porque Deus te tornou justo. Então examine a sua vida. Se você está andando como justo, se não está, corrija. Não relaxe. Você tem mais um motivo para evitar o pecado. Você tem mais um motivo para agradar a Deus, que Ele te fez uma pessoa correta, santa e justa. Por isso que eu tive que gastar todo esse tempo para evitar polêmica e te trazer para a palavra, porque o objetivo da pregação da palavra é produzir fé. Em 1 João capítulo 1, que também foi um texto bem citado nos comentários, eu estou sendo ainda superficial, porque não tenho tempo, e aqui não é o momento e o canal adequado para isso. Estou tentando estabelecer a luz da palavra para influenciar você com a palavra, independente de doutrinas, de homens, tradições de igrejas, correntes teológicas, porque a palavra é a autoridade da nossa vida. Estou lendo e citando para você a palavra de Deus. 1 João capítulo 1, o texto que foi citado, dos versículos que foram citados, vou ler alguns aqui. Versículo 6: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, o objetivo desse capítulo aqui não é o pecado. O objetivo desse capítulo aqui é a comunhão com Deus. Deus quer que a gente mantenha a nossa comunhão com Ele ativa. E o pecado, ou seja, quando a gente peca, porque a gente ainda peca, porque temos que renovar a nossa mente e dominar a nossa carne, e nem sempre nós conseguimos fazer isso. Tem dias que a gente consegue tratar melhor com a alma e com a carne. Tem dias que a gente tem mais dificuldades, mas nós podemos crescer espiritualmente para alcançar níveis cada vez maiores. Então o objetivo desse capítulo é de falar de manter a nossa comunhão com Deus. Não é para dizer que nós somos pecadores e que se a gente disser que não pecou, a gente está mentindo. Pelo contrário, ele diz que se você peca, você tem que reconhecer que pecou. O problema é a pessoa pecar e achar que o que ela fez não é pecado. Então, continuar vivendo, ignorando o fato de que ela pecou. Ela precisa fazer algo em relação ao pecado. Nós ainda pecamos, é isso que eu falei. Tem dias que a gente está melhor, se relaciona melhor com a alma e com o corpo. Tem dias que a gente tem mais dificuldades. Então, quando a gente peca, a gente não pode ignorar que pecou, e continuar fazendo as coisas como se não tivesse cometido um pecado, digamos assim. Nós temos que fazer algo com o pecado, porque o objetivo aqui é de manter a comunhão. O problema é a gente pecar e dizer que não pecou, continuar vivendo numa situação de pecado como se não estivesse em pecado. Isso é que traz dano, isso que torna o homem mentiroso. Está vivendo em pecado e não parar para reconhecer que a situação que ele está praticando é de pecado. E ignorar isso. Ele não está dizendo que nós somos pecadores, mas que nós pecamos, e nós não devemos dizer que não pecamos quando na verdade nós pecamos ou estamos numa situação de pecado. Nós devemos fazer algo. O que é que nós devemos fazer? Se confessarmos os nossos pecados. Versículo 9 é a chave desse texto, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Olha só, duas palavras, fiel e justo. Se confessarmos os nossos pecados, ou seja, reconhecer o nosso pecado,
Então o contexto é esse, eu preciso reconhecer, eu não posso ignorar. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo. Para quê? Para perdoar o pecado? Não é só isso. Olha o que o texto diz. Para nos perdoar os pecados, e a segunda coisa, nos purificar de toda injustiça. Então, se eu peco, e nós pecamos, não estou dizendo que a gente não peca, repeti várias vezes isso. Quando eu peco, o que eu tenho que fazer? Ignoro o pecado porque eu sou justo? Não. Eu preciso reconhecer que eu pequei. Pai, isso que eu fiz é desobediência. Pai, isso que eu fiz é pecado. Eu reconheço que isso é pecado, eu vou mudar. Aquele que se arrepende, deixa, confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu deixo esse pecado na minha vida. Então, quando você reconhece, quando você confessa o seu pecado, tem duas coisas que acontecem. O perdão, que é um direito nosso em Cristo, se manifesta naquele pecado, porque eu confessei. E não só isso, tem a segunda coisa que ele diz aqui no versículo 9. Perdoa os pecados e nos purifica da injustiça. Aquele pecado trouxe uma injustiça. Imagina uma parede branca. Aí você vem com um pincel preto e pinta, dá uma pincelada na parede branca. Não fica aquela mancha preta? Então, a justiça foi manchada com aquela marca preta. Digamos assim, é um exemplo lúdico para você entender o que eu estou querendo te passar. Certo? Uma metáfora. Então, quando ele perdoa o pecado, você ter pego o seu pincel e ter passado aquela mão na parede branca. Você sujou e perdoou aquele pecado, mas não ficou só aí. Ele tirou aquela mancha preta, tá entendendo? Ele purifica da injustiça. Então ele tira a injustiça que o pecado trouxe. Então se ele tira a injustiça que o pecado trouxe, depois que você já estava salvo, depois que você já tinha nascido de novo, porque você é justo, não é mais pecador, mas você pecou, e você reconheceu que pecou, ele perdoa o pecado, tira a injustiça do pecado. Como é que você fica de novo? Justo. Por isso que você tem que confessar rápido. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não porque ele não errasse, não porque ele não pecasse. Davi teve pecados escandalosos na vida dele. Mas Davi tinha um coração pronto para se arrepender. Ele se arrependia logo. Deus se agrada quando a gente se arrepende logo, quando a gente não consegue resistir e peca. Mas a nossa luta contra o pecado, nós temos que resistir até o sangue. Mas se a gente pecar, temos um advogado diante do Pai. E se nós confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar o pecado, porque ele é fiel, e é justo para tirar a injustiça, e fica de novo a parede branquinha, limpinha, você continua alvo mais que a neve, você continua justiça de Deus, você continua diante de Deus limpo, o diabo não tem autoridade na sua vida, você pode fortalecer a sua fé, quando o diabo vier te acusar dos seus pecados, do seu passado, você diz, diabo, você está perdendo seu tempo, porque eu já sei que a minha parede está limpa, Jesus perdoa os meus pecados e limpa toda injustiça, eu sou justo, você não tem vez mais na minha vida. É por isso que esse ensino é importante. Não é para saber quem está certo nem quem está errado. É porque quando você entender que diante de Deus, Deus te vê como o filho dele justo, você vai crescer em autoridade, em poder, em unção e graça, e vai ser capacitado a andar mais ainda numa vida correta, de retidão, fugindo do pecado. Amém? Que esse vídeo possa ter te ajudado a você compreender melhor esse princípio muito importante da palavra de Deus. Deus abençoe você.